O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para alimentar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. E queremos acolher os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, conectados na fé. Caríssimos irmãos, hoje a Igreja se alegra com a memória de São Nicolau Bispo, o verdadeiro Papai Noel. Viu? Quando as crianças perguntarem para vocês se existe Papai Noel, vocês digam: existe sim, não é esse da propaganda, é São Nicolau. E por que a igreja se alegra com São Nicolau? Aliás, São Nicolau é um dos santos mais populares da cristandade. Só na Inglaterra existem 400 igrejas dedicadas a São Nicolau. 400 igrejas. Por que este santo é tão afamado? Por um motivo muito simples e que deveria nos fazer até corar de vergonha. Sim, porque quando nós lemos a vida dos santos, nós coramos de vergonha, porque vemos que não somos os discípulos e os missionários tão dedicados de nosso Senhor Jesus Cristo como eles foram, como é o caso de São Nicolau. Nós vimos no Evangelho que Jesus tinha compaixão dos enfermos, dos aflitos, dos famintos, e que Jesus chama seus discípulos e pergunta o que eles têm para oferecer àquela multidão. Primeiramente, eles dizem logo: não tem como. Onde é que vamos arranjar tanto pão para tanta gente? E neste deserto? Mas nós sabemos que André foi procurar e encontrou um menino que tinha, sim, alguma coisa.
E aquele menino oferece o que ele tem para que Jesus compartilhe com os demais. E Jesus abençoou aquele pouco, e aquele pouco se tornou muito. Por isso que se diz que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Nicolau, embora tenha vivido quase 400 anos depois, ele nasceu no ano 275 depois de Cristo. Nasceu numa família cristã, numa família nobre, rica. Aos 20 anos, por volta dos 20 anos, já se encontrava órfão. Com um dia de sua herança, ele procurou ajudar os mais necessitados, guardando apenas o suficiente para si, para sobreviver. Seu tio, que já era bispo, venerável João, o encaminhou para o sacerdócio. E quando seu tio bispo faleceu, foi eleito para sucedê-lo como bispo de Mira, que ficava na província da Lícia, na Ásia Menor, hoje atual Turquia. São Nicolau morreu por volta do ano 350 depois de Cristo. Então ele se caracterizou como, desde criança, como um cristão orante e preocupado com as necessidades do próximo. Ficou muito conhecido pela sua compaixão para com os pobres, especialmente as crianças. E sempre atento às necessidades do seu rebanho. Chegou ao seu conhecimento que um pai, que tinha 3 filhas, que tinha sido um homem riquíssimo, mas que se encontrava na falência, desesperado, porque não tinha dote para pagar, para que suas filhas pudessem casar. Este pai desesperado as aconselha a se prostituírem. Ele não encontrou outra solução. Como é que eu vou sustentar vocês? Não tenho dinheiro para pagar um dote. Que rapaz vai querer casar com vocês? E naquela época, uma moça para casar tinha que ter um dote. E São Nicolau, comovido com essa situação, vai entregar a este pai o valor suficiente para o dote dessas 3 moças, livrando-as assim desse terrível destino. E nós poderíamos passar a manhã inteira aqui relatando os feitos deste grande homem, deste grande missionário, deste grande discípulo, que recebendo a fé apostólica, o ensinamento dos apóstolos, recebendo o Evangelho de Jesus Cristo, fez de um tudo para ser de fato um outro Cristo na terra. Porque nós cristãos somos batizados para isto. Cristianos alter Christus est. Cristão, tu és um outro Cristo. Então nós batizados temos que nos esforçar ao máximo para fazer tudo o que Jesus fazia. E ele mesmo disse: aquele que crê em mim fará coisas maiores do que o que eu faço. Então por isso que este homem que se dedicou à missão, à evangelização, de uma maneira tão ímpar, que passado mais de 1700 anos do seu passamento pela terra, ainda é recordado, tanto no Oriente como no Ocidente. E veja como é a força do Evangelho na vida de uma pessoa. Mesmo entre os protestantes, São Nicolau é rememorado. Mesmo.
Tanto que um deles, Thomas Nast, nos anos 30 do século passado, desfigurou a figura de São Nicolau para transformar nesse Papai Noel comercial, justamente para poder vender. Olha só que interessante, não é? Mas nós sabemos que o vício, ao imitar a virtude, paga-lhe tributo. Então ele desfigurou, tirou a mitra, tirou o báculo, tirou os paramentos sacerdotais, colocou um casaco e um gorro, mas ainda mesmo deturpada, esta figura nos remete a este grande imitador de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi São Nicolau. Interessante que em latim, imitatio significa a reprodução mais perfeitamente possível do modelo original. Tanto é que no Renascimento, um artista era considerado, de fato, artista se ele conseguia reproduzir de tal modo, ou na pintura ou na escultura, o modelo que ele tinha, o modelo no qual ele tinha se baseado. Então nós cristãos também devemos fazer o máximo para nos tornar outro Cristo na terra, como fez São Nicolau. Então, São Nicolau, pela sua compaixão para com os aflitos, os pobres, os necessitados, as crianças abandonadas e órfãs, é considerado patrono das crianças. Ele também é precursor de toda a ação social da igreja. E foi com ele que nós começamos o costume de trocar presentes pelo nascimento do Senhor. O que é o presente? O presente é uma doação. Uma doação. E nós sabemos que não há ninguém tão pobre que não possa dar algo e nem tão rico que não precise. Então é uma maneira de nós promovermos a solidariedade entre nós cristãos e não só entre nós cristãos, para aqueles que não são cristãos também. São Nicolau foi igualmente um grande defensor da fé. Sofreu nas perseguições, nas últimas perseguições oficiais dentro do Império Romano, no tempo de Diocleciano César. Mas ele participou da grande alegria quando, em 313, Constantino, o primeiro César da cruz, o primeiro César cristão, o primeiro imperador romano que se tornou cristão, deu liberdade à igreja. Defensor da fé, participou no ano 325 do Concílio de Nicéia, convocado contra o bispo Ário, que estava ensinando a heresia que leva o seu nome, o arianismo. O que este bispo defendia? Ele dizia que Jesus Cristo não era Deus. E conta-se que durante os debates no concílio, São Nicolau ficou tão indignado que chegou às vias de fato com o bispo Ário. Então, uns dizem que teria tido até agressão física, não é? Mas por quê? Porque São Nicolau, indignado, tomado pela santa ira, que é a indignação diante do mal, repreendeu duramente aquele que deveria, como bispo, Ário, que era bispo, deveria ensinar o povo de Deus o que é certo, e estava levando o povo de Deus ao erro. E o Concílio de Nicéia vai proclamar que Jesus Cristo é, sim, verdadeiro Deus. Então, depois o credo vai incluir essa essa reafirmação da fé que foi feito no Concílio de Nicéia no ano 325 e que é a fé da igreja até hoje. E recentemente o Papa Francisco, num gesto de boa vontade ecumênica, enviou à Rússia, enviou o patriarca
ortodoxo da Rússia, de Moscou, que não está em comunhão com a Igreja Romana, mas como eles preservam a sucessão apostólica, a Eucaristia, os sacramentos, a devoção mariana, a devoção aos santos, só estão, digamos assim, falhando no ponto de não reconhecer o Papa como reconhece o Papa como bispo, mas não reconhece o Papa como chefe universal da Igreja. Mas num gesto de boa vontade ecumênica, o Papa Francisco, gloriosamente reinante, enviou as relíquias de São Nicolau para veneração dos russos ortodoxos, e não só deles, também da comunidade católica fiel que mora lá na Rússia. Então, foi uma verdadeira apoteose a passagem das relíquias de São Nicolau pela Rússia neste ano de 2017, por volta de maio, junho. Veja que, passados tantos séculos, este grande imitador de Cristo, este grande discípulo e missionário, continua ainda evangelizando com o exemplo da sua vida. Possamos também nós nos dedicarmos ao Evangelho, à catequese, às obras de misericórdia, como se dedicou São Nicolau. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.